Olá, quarta fase, vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 até 1985, mas de fato a reabertura política ela só acontece com a nossa Constituição em 1988, por isso que eu coloquei aqui estendendo um pouquinho mais, né? A ditadura militar, até a volta da democracia no nosso país. Então, como o próprio nome diz, ditadura, né? Ela é instaurada por meio de um golpe militar, onde quem se alterna no poder são os militares, o presidente são generais do exército. Então vamos lá, essa imagem, né? Muito forte, abaixo a ditadura, o povo pedindo o fim da ditadura. Mas vamos ver como tudo isso começou. Começou aqui, pessoal. Nosso presidente antes da ditadura militar era João Goulart, o chamado Jango, né? E Jango ele já vinha sofrendo algumas pressões devido às suas reformas de base, né? Que não estavam de agrado com a população. E surgiu um boato que Jango tinha saído do país, né? Mas ele estava em território nacional, é importante dizer isso, né? Então, no dia 1º de abril de 1964, tropas do Exército sediadas em Minas Gerais marcharam para o Rio de Janeiro, que era a atual capital do Brasil, e no Congresso Nacional o cargo de presidência da República era declarado vago mesmo com a presença de João Goulart em território nacional. Então, preparava-se aí, né, o golpe e a tomada do poder pelos militares. O que é que estava acontecendo para isso, né? Nós temos aí os antecedentes a 1964, ao golpe, né? Primeiro, já ocorriam manifestações em massa e greves, além de tensões sociais, e grupos da elite, da classe média irão se unir, vão fazer manifestações. Eu vou mostrar já uma imagem dessa manifestação para a saída de Jango do poder, né? Temos aqui o temor a novas revoluções cubanas, o medo de instaurar-se o comunismo no Brasil. Então, os Estados Unidos irá apoiar o golpe militar de 64 no Brasil, para poder manter o Brasil como capitalista. Apoio dos setores conservadores, elitistas e militares ao golpe, com a marcha da família com Deus pela liberdade, em 1964. O Brasil não será uma nova Cuba, né? Diziam eles. E nós temos aqui outra imagem dessa marcha da família com Deus pela liberdade, que ocorreu em 19 de março de 1964 e mobilizou cerca de 500 mil pessoas nas ruas de São Paulo. Também ocorreram manifestações no Paraná e Recife, né? Mas eram encabeçadas pela elite e pela classe média, e não pelo povo em maioria, né? E essa imagem eu gosto de colocá-la, por quê? Porque o exército ele só é para ser usado em tempos de guerra. E o Brasil não estava vivendo guerra, né? A população civil, ela não pode ter armas apontadas para você. Quem é que resolve as questões civis? Polícia Civil. Quem resolve as questões dentro da população é polícia, né? Poder de polícia para manter a ordem, não o exército, né? Então aqui você já vê que a ditadura vinha com anos de chumbo. E aqui nós temos os presidentes que irão se alternar no poder até 1985, né? Nós temos o primeiro, que é esse daqui, esse nordestino, Castelo Branco, Marechal Castelo Branco. Temos Costa e Silva. Depois vai ter alguns dias, durante 2 meses, será uma junta militar, até nomear Garrato Médici. Depois o Ernesto Geisel, né? A pronúncia não é Geisel, é Geisel.
E por último, o presidente da abertura política, que será o general Figueiredo. Esses foram os presidentes militares. As primeiras ações será o fechamento do Congresso, promulgar eleições indiretas, ou seja, nomear cargos públicos e políticos, a extinção dos partidos políticos e o unipartidarismo, que eles chamavam, na verdade, de bipartidarismo, que eram 2 partidos, mas na prática era o mesmo ideal. Conferiu ao presidente, com o primeiro ato institucional número 1, cassar mandatos, suspender direitos políticos e alterar a Constituição, ou seja, um governo autoritário. No ato institucional número 2, as eleições indiretas para presidente da República e a extinção dos partidos políticos. No AI3, o ato institucional número 3, eleições indiretas para governadores e prefeitos de capitais. E no AI4, o ato institucional número 4, dava ao governo poderes para elaborar uma nova constituinte, uma nova constituição. Nos moldes de quem? Nos moldes... Nos moldes, de um governo autoritário, Castelo Branco cria esses primeiros atos institucionais. Aqui nós temos uma imagem do jornal na época, Folha de São Paulo, onde diz: novo ato dá plenos poderes ao governo, partidos extintos, garantias suspensas e eleição indireta. O que nós vimos aqui em cada um desses atos institucionais. E aí nós temos os anos de chumbo com o AI-5, ato institucional número 5, na época de Costa e Silva. A repressão, o abuso de poder, ou seja, a polícia em nome do governo, os homens de farda metendo cacete na população que fosse contrária ao governo e que era considerada subversiva. Então, não é assim que se age um governo democrático, Então, vemos aí um governo totalitário, autoritário e repressivo, que age com violência. No ato institucional de Costa e Silva, o AI-5, nós temos aqui o endurecimento, os anos de chumbo. Por quê? Veja só, o Congresso entra em recesso, ele confisca bens, ele suspende os habeas corpus, ou seja, habeas políticos, restabeleceu cassações, liquidada e vitaliciedade, ou seja, atos de violência contra o povo. Mas injetou-se na política brasileira e na economia o capital estrangeiro. E aí trouxe com ele o progresso, o chamado milagre econômico que nós vivemos de 1970 a 1973 e que trouxe uma falsa ideia de que a ditadura estava indo ótima para a população durante esses 3 anos, a década de 70. Usando isso, inclusive usando o esporte, já que o Brasil foi campeão do mundo em 70, Nós tivemos aí para frente Brasil e o lema do governo: Brasil, ame-o ou deixe-o, Avante seleção. E o povo vivendo muitos ainda na miserabilidade, mas que a ideia do milagre econômico dizia que o Brasil estava ótimo, quem não aceitava o governo saia, está convidado a sair do país. Brasil, ame-o ou deixe-o, Mostrando na sua própria propaganda que o governo agia com autoritarismo. Deixe-o, Então, as principais medidas e ações econômicas da ditadura militar. Trazia a ideia de que o Brasil estava vivendo um milagre econômico, com seus 3 tripés, que era concentração de renda, ou seja, a elite, que foi quem ajudou a dar o golpe, a classe média, estava crescendo economicamente, mas a maioria da população continuava desfavorecida, com as desigualdades sociais e a economia baixa.
A expansão do crédito ao consumidor servia para ampliar a demanda de bens duráveis, ou seja, comprar casa, automóveis, eletrodomésticos, que dava aquela falsa ideia de que todos tinham poder aquisitivo. Abertura externa da economia brasileira, ou seja, o mercado de exportação, o capital estrangeiro injetado pelos Estados Unidos, e dava uma falsa ideia do Brasil como potência. E a censura continuava. Nas entrelinhas, os meios de comunicação eram controlados, as músicas que eram lançadas tinham que passar por um órgão do governo, onde se lia e vetava músicas que não poderiam ser circuladas. Os artistas sofriam a repressão, a falta da liberdade de expressão, ou seja, cale-se. Na música, nas entrelinhas, Gilberto Gil e Chico Buarque de Holanda tentavam mostrar o quê? Pai, afasta de mim este cálice, mas a palavra cálice já foi vetada essa música, porque trazia a ideia de que o povo estava se calando, que não podia falar, e aí eles vetavam as músicas, né? E os artistas eram convidados a sair do país, eram exilados. Vamos ver aqui essa citação, eu vou ler para vocês, deixa eu tirar aqui a imagem. Tornou-se lugar comum denominar o regime político que existiu de 1964 a 1979 de ditadura militar. Trata-se de um exercício de memória em contradição com numerosas evidências. É inútil esconder a participação de amplos segmentos da população no movimento que levou à instauração da ditadura em 1964. É como tapar o sol com a peneira. As marchas da família com Deus pela liberdade mobilizaram dezenas de milhares de pessoas de todas as classes sociais contra o governo de João Goulart. A primeira marcha realizou-se em São Paulo, em 19 de março de 1964, reunindo cerca de 500 mil de pessoas. Foi convocada em reação ao comício pelas reformas que teve lugar uma semana antes, no Rio de Janeiro, com 350 mil pessoas. Depois da de São Paulo, houve a chamada Marcha da Vitória, para comemorar o triunfo do golpe, no Rio de Janeiro, em 2 de abril. Em seguida, sucederam-se marchas em todas as capitais dos estados, sem falar em outras incontáveis em cidades médias e pequenas. Até setembro de 1964, marchou-se sem descanso no país, mesmo descontada a tendência humana de aderir aos vencedores ou simplesmente à ordem. Tratava-se de um impressionante movimento de massas de apoio ao golpe. Infelizmente, o golpe ele teve o apoio civil das pessoas comuns, da população, porque o Brasil precisava de mudanças, mas esse governo foi aos poucos agindo de maneira autoritária e o povo começou a lutar pelo fim da ditadura militar e saíram às ruas também pedindo a volta da democracia, com os movimentos que nós iremos falar no próximo vídeo ainda sobre a ditadura militar, que será exatamente as diretas já. Até a próxima e bons estudos.